O nosso Deus, Ele não nos deixa faltar nada. E já pegando um gancho da ministração de hoje, vocês, quem estava na praça? Amém. Quem estava na praça vai entender um pouco sobre essa ministração de hoje. A gente já vivenciou o agir de Deus. Amém. Sabe, gente, tem momentos na nossa vida que a gente vai olhar para o natural e vai dizer: eu não posso, eu não consigo, não tenho como, não tenho chance, quem sou eu para chegar nesse lugar? Mas aqui nós precisamos entender que não somos nós, mas sim o Senhor. Amém. Quando a gente tem essa consciência, as coisas elas ficam mais leves, vem uma força, vem uma paz, vem uma autoridade que não tem explicação, você não sabe de onde vem, se é do lado direito, se é do esquerdo, se é do norte, se é do sul, se é do leste, se é do oeste, porque é o Espírito Santo de Deus que lhe conduz. Então eu queria que você guardasse já isso no seu coração. Não é pela nossa força, mas sim pela força de Deus, sim pelo Senhor. É Ele que nos capacita. Eu não sei você, mas ontem a gente teve uma aula prática sobre isso. Eu sei que foi algo novo para muitas pessoas aqui, para nós também foi algo novo, foi um desafio, mas o Senhor multiplicou. Amém. O Senhor multiplicou, o Senhor alcançou o que tinha que alcançar, o Senhor aumentou mais um nível de fé. Amém, gente? Amém. Eu queria começar com vocês falando o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Como louvaremos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu, que já nos abençoou com todas as bênçãos do céu, porque nós pertencemos a Cristo. O que Efésios está dizendo? Que o Senhor, o nosso Pai, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Sabe que muitas vezes o que precisa de mim e em você, o que precisa em nós, é nós termos essa convicção que nós já fomos abençoados. Amém. Nós já fomos abençoados, e quando a gente entende que a gente já foi abençoado por Cristo, em Cristo, na região celestial, a gente começa a gerar fé e a gente vai se movimentando e as coisas vão acontecendo no natural. E quantos de vocês sabem que bênção não é só dinheiro? Amém. Sabe quando a gente fala sobre bênção, sobre prosperidade, em alguns momentos a gente vai ligar pensando que é dinheiro. Ei, gente, bênçãos é bênção de Deus, bênção em todas as áreas. Você é abençoado no sair, no chegar, aonde você for, você é abençoado na sua vida, abençoado na sua saúde, favor e graça. Então a bênção do Senhor não se resume a dinheiro. Deus é um Deus que abençoa. Você pode sair aqui da igreja hoje e você pode receber uma bênção. Que bênção, pastor? É só Deus pode te dar. Pode ser a sua cura, pode ser a restauração da sua família, pode ser a resposta do seu emprego, pode ser uma ideia dos céus, ou pode ser um Pix, ou pode ser um carro, pode ser uma moto. Mas a gente não pode resumir bênção só a dinheiro, porque a gente não entende como o Senhor trabalha, mas a gente entende que Ele é poderoso para fazer. Amém. Porque se a gente for ver a lógica, né? Como é que vai dar? Não dá, a gente confia no Senhor. Por quê? Porque Ele diz em Filipenses 4,19: e é Ele que suprirá todas as nossas necessidades. Gente, eu não sei você, mas quando a gente vai ler esses versículos, a gente para um pouco e a gente pensa: meu Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E nessa noite aqui eu te pergunto: qual é a sua necessidade? O que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Por meio das suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Sabe, gente, qual é a sua necessidade? O que você está precisando? Para algumas pessoas a necessidade é o dinheiro. Para algumas pessoas a necessidade pode ser uma casa. Para algumas pessoas existem várias necessidades: casa, carro. Mas eu quero falar sobre Ele nos abençoar com todas as necessidades que você tem, sobre todas as suas necessidades. Sabe, gente, que também a gente precisa ter paz. Amém.
A paz, ela nos leva a lugares extraordinários. Nós temos que começar a entender que quando a gente tem a paz de Cristo, quando a gente está em Cristo, tudo é diferente, porque o nosso Pai já nos abençoou e a gente vive uma vida mais leve, sabendo que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, não somente a financeira. Sabe por quê? Porque nós temos muitas vezes necessidade de restaurar nossa casa, de restaurar nossa família, necessidade de viver em um ambiente onde a gente entenda que nós não precisamos ser aceitos, mas entender que nós somos filhos do Pai e o Senhor nos colocou ali. Eu não sei do que você precisa, mas Ele vai suprir todas as suas necessidades. E sabe, nós já fomos abençoados. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Nós já fomos abençoados. O Senhor, Ele já lhe abençoou de todas as formas. Agora a questão é, o que é que eu e você, o que é que nós fazemos com a nossa bênção? Você já parou um pouco para você imaginar sobre isso? Eu queria que você parasse um pouco agora e você pensasse, o que foi que você fez com a bênção de Deus na sua vida? Sabe que não é para a gente ter nenhum sentimento de condenação, nenhum sentimento de culpa, mas sim um momento de reflexão. Por quê? Porque muitas vezes pode passar na cabeça, Satanás ele pode lançar, ou até pessoas podem falar, e você se para um pouco e diz, meu Deus, por que nada de bom acontece comigo? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo prosperar? Por que nada dá certo? O que é que está acontecendo? Eu não sou abençoado em nenhuma área, porque eu não consigo desenvolver. Calma, gente, entenda uma coisa, o Senhor Ele já me deu, mas o que foi que você fez? Você reteve a bênção? Você guardou a bênção? Ou você deixou ela aí? O que é que a gente já fez com aquilo que o Senhor já nos abençoou? Você já parou para analisar que se em algum momento você já foi tão abençoado, já chegou a ter só umas bênçãos dos céus? Porque Deus Ele é bom, Ele já nos abençoou. Mas o que foi que a gente fez com aquela bênção que Deus nos deu? Deus tem culpa da gente não saber administrar a bênção que Ele nos deu? Deus tem culpa da gente deixar escorrer, da gente fazer algo de errado? Então a gente não pode dizer que nós não somos abençoados. Ou a gente não pode falar que a gente não recebe bênção, que Deus não nos abençoa, que a gente somos azarados, que nada está dando certo. Por quê? Porque você já é abençoado. A pergunta é, o que você já faz com a bênção que Ele te deu? E nessa noite eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações, porque nós precisamos entender que Deuteronômio 28:8 diz o seguinte: o Senhor enviará bênção aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem prosperará. O Senhor, seu Deus, abençoará a terra que Ele vos dá. Gente, o Senhor já nos abençoou. Tudo que eu e você vamos fazer vai prosperar. A questão é, qual é o pós? O pós-bênção, vamos dizer assim. Será que nós estamos sendo tão justos como o Senhor? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 9, o capítulo 10 e 11, diz o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também ele suprirá e aumentará a semente e fará crescer frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Sabe, gente, não vai faltar semente àquele que semeia. Deus não vai nos deixar faltar nada. Mas também nós precisamos entender que aquilo que chega até a mim e até a sua mão, nós precisamos saber o que fazer. O que fazer, pois? Sabe, gente, se a gente comer toda a semente, vai ter plantio? E o que é que nós estamos plantando com a bênção que o Senhor nos deu? Sabe que um tempo desse vieram conversar comigo, vieram fazer alguns questionamentos. E chegou uma pessoa aí, pastor, por que é que fulano está prosperando? Fulano ele não tem uma vida boa. Vida boa não. Fulano ele faz várias coisas erradas. Fulano bebe, pastor. E ainda de tudo, ainda anda com mulheres. E ele começou a descrever o livro da pessoa para mim.
E eu ouvi, a pessoa falou. E depois eu falei para ela: você está me falando de prosperidade ou de salvação? Ele: não, quero saber porque que ele está prosperando. Eu digo: existe, gente. Vamos aqui, existem duas coisas que me deixam muito. Vamos separar aqui um pouco nessa noite. A Bíblia diz que aquele que semeia, colherá. Nós estamos falando de que aqui? Prosperidade. Aquele que planta, colhe. Aquele que é generoso, vai receber. Está falando de salvação? Está falando de plantio, está falando de colheita. A mesma coisa é aquela pessoa que fala coisas boas. Aquela pessoa que declara coisas boas, você vai ver as coisas acontecendo na vida dela, porque ela está chamando a existência. E você vê uma pessoa que tem gente que tem uma autoestima lá em cima, né? Está todo mundo quietinho, quando ele chega no ambiente e muda, né? Aquela pessoa começa a conversar, levanta a pessoa ali, meu Deus do céu, faltava você para mudar meu dia. Não faltava Jesus, mas eu tenho aquela pessoa que chega e muda o ambiente, começa a falar, está gargalhada, tal, e aí muda o ambiente, pronto. Aí eu expliquei para essa pessoa abençoado. Eu disse: vem aqui comigo, pense comigo. A Bíblia, os princípios de Deus são irrevogáveis, amém? Amém. Princípio é princípio. A Bíblia diz o quê? Aquele que planta, aquele que é generoso, aquele que planta em todo o seu coração, ele vai colher. Agora existe uma diferença gigante entre prosperidade e salvação. Amém. Então eu expliquei para o irmão que ele estava olhando para a prosperidade. O outro está prosperando. Mas a salvação é diferente, porque a salvação é em irmão de Cristo Jesus. Então os frutos da salvação, a salvação, a paz, a família restaurada, ele conseguir deitar em paz, isso é outra coisa. Só ele e o Senhor sabem. Agora sobre a prosperidade é porque ele está sendo generoso em alguma área e ele está colhendo aquilo que ele plantou. Aí a pessoa falou: então, por que ir para a igreja? Eu digo: porque você ainda não entendeu que não é dinheiro, é salvação. E você pode ser o quê? Você pode prosperar e estar com Jesus. Como? É só você não fazer barganha com o Senhor. É só você não reter. É só você não falar que não tem. É só você dizer que não quer dar. É só você plantar, é só você ofertar. Ele ficou um pouco assim comigo. Como é que eu posso dizer? Ele ficou na dúvida, mas depois ainda bem que ele teve clareza na vida dele. E continuou na igreja. Sabe, gente, não foi aqui. Mas entenda uma coisa: muitas das pessoas estão olhando porque os outros estão prosperando e você não está. E a pergunta dessa noite é: você já parou para olhar quanto Deus está te prosperando? Amém. E sabe, me diga uma coisa: o que é que você tem feito com as bênçãos de Deus? Você tem retido ela? Você tem cuidado dela? Ou você está deixando ela ir embora? Sabe? Vamos usar aqui, vou usar um exemplo com vocês aqui, muito prático, que todo mundo aqui vai entender agora. Quem conhece o Bolsa Família? Amém. Todo mundo conhece o Bolsa Família? Amém. Pronto. Eu vou usar o exemplo aqui do Bolsa Família. O Bolsa Família é uma mesada que a pessoa recebe todo mês, R$600, não é isso? Isso. Todo mês você vai lá, passa o seu cartãozinho e recebe os seus 600. Mas se você pegar esses 600, você só gasta 600 como? Como é que você gasta 600? Mas você gasta com R$600? Se você quiser, não é isso? Presta atenção, você só gasta 600 se você quiser. E eu lhe pergunto aqui agora a você: quanto é que Deus está te abençoando? Vocês já entenderam que muitas pessoas que recebem o Bolsa Família, elas recebem de um propósito. O programa foi feito para as pessoas carentes, para as pessoas vulneráveis, para as mulheres donas de casa que não têm condições de trabalhar, que têm vários filhos. Então o governo dá um subsídio a elas para que elas não passem necessidade, de extrema pobreza. E esse dinheiro ele é voltado para comprar alimentos. Porque a luz já é de graça, programa Luz para Todos. Não estou fazendo propaganda do governo federal não, mas eu quero que vocês entendam, eu quero chegar. Eu não trabalho com o governo, viu? Mas entenda uma coisa: não existe esse programa. Então, naturalmente, vamos dizer, aquele benefício que a pessoa recebe é para que haja mantimento na casa dela. Mas quantas pessoas eu e você conhecem
entende que não faz isso? Quantas pessoas, eu e você, entendem que não pega esse dinheiro, que não pega essa bênção de Deus e leva comida para sua casa? Vocês conhecem alguém assim? E agora eu vou lhe perguntar agora para mim e para você. O que é que nós estamos de fato fazendo com as bênçãos que estão chegando em nossas mãos? Sabe, eu quero dar 30 segundos para você pensar um pouco. O que você está fazendo com a bênção de Deus? E eu queria dizer algo para vocês, que eu acho muito interessante. Tudo aquilo que, todo milagre, todos os esforços, tudo aquilo que acontece na Bíblia, a gente viu as pessoas se movimentando. Todos. Nós temos pessoas novas aqui com a gente hoje. Amém. Então, eu estou falando hoje sobre um Deus de multiplicação. O título da mensagem de hoje é sobre um Deus que multiplica. É um Deus que faz o extraordinário acontecer em nossas vidas. Eu estou muito feliz por ter vocês aqui conosco. E que vocês possam receber essa porção nova. Então, gente, voltando aqui, o que é que nós estamos fazendo? Por quê? Porque Salmos 37, versículo 25 diz o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem meus filhos mendigando um pão. Eu nunca vi um justo mendigar um pão. E eu não sei porque você está querendo entrar em desespero. Mateus 14 diz o seguinte: mesmo em meio às notícias tristes, Jesus fez um milagre e mostra o seu poder em meio às diversidades. Sabe, igreja, nessa noite o Senhor Ele quer mudar a nossa rota. Ele quer fazer na verdade, gente, eu sinto, quando eu comecei a ler esse versículo aqui, eu quero parar um pouco para falar com vocês. Por que vocês querem desistir em meio à diversidade? Quantos de vocês ainda não entenderam que quando uma adversidade vem, quando alguma situação difícil vem para nossas vidas, é para nos fortalecer e para que a gente possa avançar e correr uma carreira em paz? Gente, eu quero falar com vocês agora sobre 3 adversidades, ligeirinho, para vocês entenderem que a Bíblia nos relata. Sabe, gente, uma história que todo mundo conhece: a adversidade da mulher do fluxo de sangue. E sabe, eu não sei quem foi que te convidou para vir na igreja hoje, eu não sei qual foi o motivo que você veio na igreja, mas Jesus estava indo a pedido de Jairo, e no meio do caminho aquela mulher recebeu uma bênção, porque dentro dela tinha uma convicção: se eu somente topar na veia, Jesus serei curado. Então eu não sei o que foi que trouxe na igreja hoje, e você também que está nos assistindo, mas se você gerar fé, se você entender que o Deus faz milagre em meio à diversidade, vai ser diferente. Amém. Que essa diversidade que está se levantando, que apareceu, não é para te parar, mas sim para te fortalecer. E sabe que a gente precisa estar em movimento, a gente não pode parar por nenhuma dificuldade. Imagine aquele paralítico. Jesus estava ministrando na casa de Pedro e uma multidão estava na porta. Mas ele, entenda só, aquele homem estava acamado há muito tempo de cama, e 4 amigos decidiram e creram que se ele chegasse até Jesus, ele seria curado. E meu amado, minha amada irmão, eu vou te perguntar agora: você tem 4 amigos assim? Que pergunta! Você tem 4 amigos que vai pegar no seu braço e vai te dizer: bora,
Jesus muda a sua história, Jesus mudou a minha e vai mudar a sua. Está difícil? Vamos aqui entrar em oração e concordância. E eu agora vou resumir mais um pouco. 2 amigos. E agora eu vou resumir um amigo. E eu quero dizer uma coisa para você. Você tem o Espírito Santo com você em todo o tempo. Amém. Ele não te abandona, Ele não nos abandona. Então, se eu e você crer e gerar expectativa, vai acontecer. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando ou que está se levantando, mas aí confia no Senhor de todo o seu coração, porque o Senhor nos fez prósperos. Nós somos prósperos. Entenda, Ele diz que vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O nosso Pai, Ele cura. O nosso Pai, Ele restaura. O nosso Pai nos faz andar em paz. Salmos 13. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei sobre 2 histórias. E ainda falta mais uma. Sabe, gente, qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua dificuldade? O que está tentando lhe parar? Quando a gente vai ver a história na Bíblia que fala sobre Davi, a Bíblia diz que ele estava afrontando uma grande quantidade de guerreiros. Guerreiros, que guerreiros são esses? Guerreiros de, como é que se chama? De patentes. Homens que foram treinados para a guerra. Homens que estavam ali com homens fortes. Vamos dizer assim, homens já treinados, homens já testados. E a Bíblia diz que Golias estava de um lado, existia uma trincheira, ele saía a afrontar com Deus os exércitos. E você entender, aqueles homens que tinham sido treinados, aqueles homens guerreiros, eles tinham o quê? Medo. Eles olharam para o tamanho da situação, eles olharam para o tamanho de Golias. Eles não confiaram no Senhor. Agora, quantos de nós sabemos que Davi, ele era treinado? Davi, ele era um guerreiro. Pastor, mas Davi, ele disse que ele era um homem com estatura média. Mas entenda uma coisa, onde Davi ele era treinado, onde Davi ele era fortalecido, era no Senhor. Ele sabia o Deus que ele servia. E não existe coincidência, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz que quando ele foi levar comida para os irmãos afrontaram ele. E resumindo um pouco por causa do nosso tempo, a Bíblia diz que ele vai lá em nome do Deus dos exércitos e pega uma pedra, roda e vai na testa dele e ele cai. E eu lhe faço uma pergunta: você sabe quem está com você? Você sabe quem habita, quem está habitando dentro de você? Você sabe quem está guerreando por você? Então por que ter medo? Por que achar que não tem condições? Por que achar que não vai acontecer? Por que achar que não pode haver uma mudança? Por que achar que não pode ter um milagre? Por que achar que não pode acontecer? Quando eu e você temos fé, quando eu e você cremos, as coisas começam a acontecer. Amém. Eu quero voltar um pouco para a adversidade. Vamos voltar aqui um pouco. Sabe, gente, a Bíblia diz que quando nós cremos, e nós não duvidamos, mas cremos de todo o nosso coração, vai acontecer. Quando você gerar fé, quando você andar por fé. E eu queria lhe incentivar nessa noite a você não andar, a você não colocar a sua fé, a você não colocar as suas esperanças na sua adversidade, mas sim no Senhor. Coloque sua fé em Deus. Peça ao Senhor estratégia. A Bíblia diz que quando a pressão vem, quando a tentação vem, quando a provação ela vem, o Senhor dá um escape. Ele mostra uma forma, já foi ministrado sobre isso aqui. Quinta-feira ministramos sobre perdão. Hoje estou falando sobre um Deus de multiplicação, um Deus que multiplica, um Deus que nos abençoa, um Deus que já nos abençoou, um Deus que nos faz prosperar. A Bíblia diz onde nós tocamos o solado dos pés e a palma da nossa mão prospera. E por que você está achando que você é estéril?
se a prosperidade está com você, se você já é próspero. Então entenda, as bênçãos do Senhor já veio sobre nossas vidas, Ele suprirá todas as nossas necessidades. E é em meio à diversidade que Deus vai manifestar as suas bênçãos. Amém. Que Deus vai manifestar o seu poder. Então que você coloque, que você entre com ousadia na presença do Pai. Menino, dedica aqui por favor. Que você entre com ousadia. Sabe? E que de fato você traga à memória agora aquilo, gente, que está trazendo, que está nos trazendo assim, medo mesmo, possa que seja medo, ou uma diversidade. Sabe? O que foi que aquela mulher teve que ter para que ela fosse curada? Ela teve que ter fé. Não somente a fé, mas ela se esforçou. Você entende que a mulher, além dela ter fé, ela se movimentou? Por mais fragilidade, por mais fraca que ela tivesse ali, ela se movimentou. Sabe que quando aquele homem, aquele paralítico estava ali acamado, e ele diz: não vi gente com tanta fé. Não foi só a fé daquele homem, mas a fé de quem estava com eles. E teve que ter o quê? Movimento. E eu também quero falar para vocês sobre o sentimento de culpa. A Bíblia nos diz que uma mulher foi pega em adultério. E no Antigo Testamento, quando a mulher era pega em adultério, ela era apedrejada. E aqueles homens sabiam disso. Aqueles doutores da lei sabiam disso. E aquela mulher foi pega em adultério e eles queriam que Jesus fizesse algo. E sabe, gente, aquela mulher quando caiu, quando fez algo de errado, que pegaram ela, colocaram diante de Jesus e falou: Pai, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E a Bíblia diz que Jesus riscava no chão com o dedo. E se formou várias pessoas ao redor dessa mulher, dizendo: agora ela morre, agora é o fim dela. Mas quantos nós sabemos que Deus é misericordioso, que Deus é um Deus bom, que o Senhor nos ama, que Deus Jesus por mim, por você, pela nossa vida. E sabe aquele povo ali estava todo: agora ela morre, agora ela acaba, agora Jesus vai fazer, agora vai declarar que vai para apedrejar ela, porque sabe escrito. Mas sabe, Deus Ele é bom, Deus Ele nos ama. Deus não está aqui para colocar o dedo. Jesus não veio para colocar o dedo, para colocar peso, para falar que você não vai crescer, que você não vai avançar. Não, Ele ao contrário, Ele nos ama. Ele morreu por nós, Ele morreu por você, morreu por mim. Deus, Ele é amor. E sabe quando aquela coisa veio, quando aquele sentimento veio, que aquelas pessoas estavam se gloriando, agora vai. Ei, gente, Ele olha assim e diz: ei, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É fácil falar dos outros. É fácil achar que não tem mais saída quando é uma pessoa aleatória, outra pessoa não com vocês. Mas sabe, e o que me chama muita atenção nesse versículo, além disso, que ele já mostra o amor dele, é quando a Bíblia diz, ela relata, ela é muito específica: e foram saindo dos mais velhos aos mais novos. Os mais velhos foram saindo, depois os mais novos foram saindo, e só ficou a mulher de Jesus. Ei, isso nos mostra que nós precisamos a todo dia fazer o processo da metanoia, mudança de mente com a palavra. Mudar a mente com a palavra. Porque a gente vem, a gente entende, a gente vai deixando que a nossa experiência, que é nosso tempo de vida, que o nosso conviver, né, que a nossa experiência, muitas vezes fala mais alto do que o Senhor. O senso de justiça. Mas, gente, precisamos entender que Deus, Ele é bom, Ele é misericordioso. E sabe, o Senhor, quando olha para aquela mulher, cadê aqueles que nos acusam? Ele diz: vá e não peques mais. Gente, Deus, Ele é bom. Deus, Ele é amor. E você que está aqui nessa noite, eu queria que você
exercesse fé nesse momento. Eu queria que você exercesse fé. Eu queria que você colocasse todas as suas forças, sabe, gente? Eu sei que muitas vezes a gente pode ter muitas coisas para resolver ainda. Que a gente tem muitos problemas para se resolver. Mas eu queria que você colocasse sua força, canalizasse sua fé no problema que você acha maior que você tem, na diversidade maior. Sabe, eu queria que você colocasse toda a sua fé. Eu queria que você pensasse nos seus medos. Já que você veio para a igreja, aproveite. Aproveite, porque uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente viver. Ah, eu ouvi falar que Deus fez um milagre na frente de fulano. Ah, eu ouvi falar que fulano foi curado. Ah, eu ouvi falar isso aí. Essa é a noite de você viver. E para que isso aconteça, você tem que estar com o coração aberto, você tem que ter fé, você tem que crer, você não pode duvidar. E sabe, eu estou aqui como um intercessor por vocês. Eu quero orar por vocês, mas eu preciso que vocês gerem fé. Eu não sei se é um medo, eu não sei o que é, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma vergonha, eu não sei se é uma pressão, mas você sabe. E sabe, gera fé. E já depois disso, veja diferente. Eu falei algumas histórias aqui. Eu só não falei nenhuma delas sobre a prosperidade, mas a Bíblia diz que aquela mulher não tinha nada para comer. O profeta foi ela foi até o profeta e falou com o marido dela era um homem de Deus. Ele falou: o que você tem em casa? E aí ele encheu as vasilhas e teve azeite para a vida toda. Ela pagou os credores e viveu com dinheiro. Então é um Deus de prosperidade. Sabe, eu não sei qual é a falta, mas eu queria que você de fato mesmo nesse momento se entregasse ao Senhor em espírito de oração. Eu quero que vire isso, apague um pouco a luz aí atrás, por favor, tem só aqui na frente. Sabe? E eu vou estar orando por você. Curve sua cabeça. Não. É você e o Senhor nesse momento. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Pai, nós te rendemos graça, Pai. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Pai, sobre a nossa vida, Pai, uma nova estação, Pai. A tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, aqui o Senhor está presente, Pai. Pai, quando o Senhor morreu naquela cruz, o Senhor levou consigo toda a enfermidade, toda a dor, toda a angústia, Senhor, Pai. Pai, a tua palavra diz que salvação no grego é sozo, e sozo significa prósperos, sarados, curados, livres, alegre, longânimo, Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, seja o que for, Pai, que os meus irmãos precisem, Pai. Eu declaro, Pai, que já chegou na vida deles, Pai. Pai, eu não sei se é uma porta de emprego, eu não sei se é um negócio, eu não sei se é cura, eu não sei se é restituição, eu não sei se é casamento, eu não sei se é sobre a vida familiar, mas eu creio no Senhor que muda toda a situação. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus, Pai. Nós estamos aqui nessa noite levantando um clamor ao Senhor, Pai. Pai, nós acabamos de ler que o Senhor é aquele que abençoa, o Senhor que dá a semente, é o que semeia, Pai. O Senhor é um Deus que vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor já supriu, Pai. Obrigado, Pai, por todas as necessidades. Oh Deus. Obrigado, Espírito Santo. Todas as nossas necessidades o Senhor supriu, Pai.
Obrigado, Paizinho. Obrigado por direcionamentos, Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor falando no nosso íntimo, Deus. Oh, Senhor, todo o peso sendo arrancado, Pai. Obrigado, Pai, por essa nova estação na vida dos meus irmãos e na nossa vida, Senhor, Pai. Nós te demos graça, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Nós não somos daquele que duvidamos, como está escrito em Tiago, mas nós temos convicção que aquilo que nós declaramos vai acontecer, e que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu não sei quem é essa pessoa, Pai, mas sabe, gente, eu tenho um direcionamento de orar por uma pessoa que está sendo muito bombardeada por aquilo que aconteceu no seu passado. Sabe, o Senhor, Ele já te perdoou. O Senhor, Ele já te perdoou. Você não pode viver você não pode viver todos os dias com esse filme do passado passando na sua mente, não. O Senhor, Ele já te perdoou. Foi jogado no mar do esquecimento. Eu declaro agora a sua mente, esse sentimento, essa imagem sendo arrancada em nome de Jesus. Eu declaro você andando em paz, você não sendo bombardeada de todos os lados, não. Aquilo que aconteceu ficou para trás. Houve um arrependimento genuíno, e você vai correr a carreira. Nós repreendemos agora esse espírito de condenação, todo esse espírito de condenação caindo por terra em nome de Jesus. Não se sinta mais condenado, não se sinta mais condenada. Eu queria que você entendesse isso. Sabe, gente, Deus, Ele não nos envergonha. Deus não envergonha ninguém. Então não tenha medo. Não tenha medo. Ele não envergonha. Ao contrário, Ele cuida, Ele ama, Ele ajuda, Ele restaura. E aquilo que aconteceu ficou para trás. Até porque você é uma nova criatura em Filho de Jesus. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por todo esse sentimento caído por terra em nome de Jesus. E que nós possamos correr uma carreira livre, sem nenhum embaraço, Pai. Sem nenhum embaraço, Senhor. Sem nenhum embaraço. Sabe que a gente não pode andar carregando peso, gente. Eu queria que você tivesse esse momento com o Pai. Você e Ele agora. É você e Ele.